Glória a Deus. Eu quero partilhar com vocês no livro de Ezequiel, capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Queridos, esta parábola do leão enjaulado, ela realmente demonstra uma grande realidade espiritualmente. Você pode ver, a maioria das versões demonstra uma leoa pegou os seus cachorrinhos e os tratou e os criou como a leõezinhos. Criou os filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprenderam a apanhar a presa, diz o versículo 3. E nós vemos realmente esta característica espiritual é a marca daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, a marca da transformação, a marca realmente da resistência, a marca do poder, da glória de Deus, que precisa ser vista nas nossas vidas. Cristo, ele tipifica na Bíblia o leão da tribo de Judá. Nós sabemos que o próprio Senhor diz na sua palavra que necessário é que nós nasçamos de novo. Logo, nós não podemos e não temos condições de continuar sendo velhas criaturas, mantendo os velhos pensamentos. Por isso que o Senhor diz em sua palavra: assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Da mesma forma, o Senhor realmente ele quer renovar a nossa mente, é o que diz a palavra de Deus. Para quê? Para que nós não sejamos realmente as mesmas pessoas, não tenhamos realmente aquelas velhas limitações carnais. E perceba esta passagem, como ela é poderosa. Porque uma leoa pega aqueles cachorrinhos e os cria como se fossem leões, os cria para que se tornem leões, e diz a palavra de Deus no versículo 6 de Ezequiel 19, que este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e aprendeu realmente a ser um leão, aprendeu a rugir, aprendeu a ter força, a usar realmente toda aquela força que lhe foi ensinada. E espiritualmente, eu quero que você entenda isso na sua vida, porque o Senhor, ele nos toma para si, e ele quer realmente forjar o nosso caráter, nos fazer leões, e nos fazer pessoas fortes, e nos fazer realmente pessoas determinadas, e nos fazer realmente pessoas ousadas, pessoas resistentes. E diz a palavra que por aquele cachorrinho andar entre os leões, ele veio a ser um leãozinho. E diz então aqui a palavra de Deus, que os inimigos, ao ouvirem o rugido dele, versículo 7, eles realmente ficaram atormentados e começaram a tentar criar situações para parar a caminhada daquele cachorrinho, que já tinha virado um leãozinho e um grande leão. E espiritualmente, queridos, é isso que ocorre. Se nós, quais são as características, né, de um cachorrinho, né? O grande amor, a extrema fidelidade. Se nós temos em nós
estas características de amor, fidelidade, e nós nos submetemos àquele que é o leão da tribo de Judá, ele realmente vai impregnar em nós as características do seu Espírito Santo. Ele vai colocar em nós a sua força, o seu poder, a sua glória. E nós teremos realmente esse poder na palavra. Diz que quando aquele leãozinho rugia, as nações se estremeciam. Mas, então eles se ajuntaram, o inimigo se ajuntou contra aquele leãozinho. E diz então que colocaram diante dele, primeiro, rede, depois prepararam uma cilada e então colocaram um gancho. Para quê? Diz de forma clara o versículo 9, para que nunca mais se ouvisse a voz nos montes de Israel. Deus, ele quer te dar uma força estrutural. Deus, ele quer mudar tua essência. Deus, ele quer que você não seja mais, o coitadinho, que você não seja mais o pequenininho, aquele que é réu, aquele que é culpado, aquele que é vítima, aquele que é totalmente derrotável. O Senhor quer colocar e imprimir em vocês uma característica realmente de força, de autoridade, e colocar na tua boca uma palavra tão poderosa que realmente demonstre a fé que há no seu coração. O inimigo queria manter aquele cachorrinho como um pequeno cachorrinho, queria vê-lo daquela forma, sempre ganindo pelos cantos. Quem já teve, um filhotinho de cachorrinho em casa sabe o que é isso. Porque o cachorrinho fica ganindo a noite inteira, chorando, É uma tragédia, assim, que eles fazem. Porque ele está se sentindo sozinho, porque ele é sozinho, porque ele está sem a mãezinha. Você vê que é uma extrema dor mesmo que um filhotinho de cachorrinho tem e manifesta. Só que aquela leoa pegou aquele filhotinho e começou a ensiná-lo a ser leãozinho. E eu quero que você entenda isso espiritualmente na tua vida hoje. Porque o Senhor tem usado a sua igreja na terra. O Senhor tem usado realmente o poder da sua palavra para forjar, para transformar, para modificar a tua essência. E fazer de você uma pessoa forte, fazer de você uma pessoa determinada, fazer de você uma pessoa ungida, fazer de você uma pessoa decidida. O rugido daquele leãozinho se tornou intolerável para os inimigos. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer fazer na tua vida. Te dar uma determinação por causa da tua fé. A boca fala do que o coração está cheio. Que essa determinação te torne realmente até uma pessoa impregnável. As pessoas realmente não tenham nem o prazer, porque tamanha a consciência, tamanha é a firmeza, tamanha é a decisão na sua boca, e o inimigo vai olhar e quer ouvir o ganido, quer ouvir o choro, quer ouvir seu lamento. O inimigo queria te ver derrotado, o inimigo queria te ver caído, mas ele vai te ver potente, dizendo: eu tenho fé, eu tenho um Deus na minha vida, eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou superar, porque você não está mais na velha condição, você não é mais uma pessoa cheia de culpas, uma pessoa sobrecarregada pelo mundo, mas você é alguém que foi liberto, que foi adotado por Cristo Jesus. E diz então que essas 3 estratégias que o inimigo usou são realmente as estratégias que o inimigo tem tentado usar hoje com as pessoas. Pessoas a quem Deus quer transformar, pessoas a quem Deus quer tornar instrumentos poderosos em suas mãos, pessoas a quem Deus quer fazer com que elas sejam realmente profetas na terra, que tenham palavra de ousadia, que tenham palavras determinadas, de unção, de poder. Mas o inimigo, ele usa 3 estratégias. Primeiro, prepara redes. E muitos servos de Deus, que um dia foram transformados em leões, foram transformados em pessoas potentes, capazes, pessoas fortes espiritualmente, acabaram caindo em redes, acabaram se embaraçando com os negócios desta vida, acabaram realmente sendo ali totalmente aprisionados
por embaraços emocionais, embaraços financeiros, embaraços em toda a sua vida. Por quê? Porque quando o inimigo via a força, a potência do teu rugido, a potência de Deus na sua vida, ele tremia e ele queria calar a sua voz, e ele preparou ali redes para te embaraçar. Mas a Bíblia fala da seguinte forma: cercado como estamos de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos, pois, do pecado que tão de perto nos assedia e prossigamos para o alvo da nossa eterna vocação em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que um dia, foi como esse cachorrinho, era um coitadinho que ficava só ganindo, que era só vítima da situação, e o Senhor entrou na sua vida, e o Senhor te adotou, e o Senhor te fortaleceu, e o Senhor te capacitou, e o Senhor te entregou capacidade, força, poder, autoridade. Porém, o inimigo preparou uma rede para você, e você acabou caindo nesta rede. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, hoje você vai se voltar para o Senhor, e o Senhor vai restaurar a tua sorte em nome de Jesus Cristo. Diz então que o inimigo usou uma segunda estratégia, que era preparar uma cilada. O inimigo preparou uma cova, e aquele leão foi apanhado na cova que eles fizeram. Deus, ele tem preparado você para uma grande obra. Deus, ele tem preparado você para ser um poderoso instrumento nesta terra. Então, você precisa ser uma pessoa com discernimento, você precisa ser uma pessoa astuta, porque a própria Bíblia fala que é para nós sermos simples como a pomba, mas astutos como a serpente. E realmente você não pode mais ficar alheio às ciladas do inferno que tem muitas vezes se colocado diante de ti. Mas você tem que ter discernimento e aprender a se desviar do mal, porque a Bíblia fala que o sábio, ele se desvia do mal. Mas o tolo, ele fica parado e ele sofre as consequências. E que hoje, em nome de Jesus, você que está e já foi formado pelo Senhor, que está sendo formado para ser um leão, está sendo formado para ser realmente a imagem do Senhor nesta terra, que você se desvie de toda a aparência do mal em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas erram pelo seguinte, porque elas dizem, mas eu não estou cometendo mal algum. Mas a Bíblia fala, fuja da aparência do mal, porque até a aparência do mal pode denegrir a tua vida, o teu ministério, pode denegrir a tua vida pessoal, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Por isso, até da aparência do mal, é necessário que você fuja. Terceiro, o inimigo colocou um gancho e colocou aquele leão numa jaula. Queridos, como é real esta passagem. Quantas pessoas que até me ouvem agora foram chamados, foram habilitados, capacitados, foram realmente preparados pelo Espírito Santo de Deus, se tornaram pessoas fortes no Senhor. E, no entanto, porque se embaraçaram, porque caíram em ciladas, hoje estão presos com um gancho. É como se o inimigo quisesse te dominar e te impedir realmente de andar, de ser aquilo que Deus tem para você ser. Lembra de Sansão? A mesma coisa com Sansão. Sansão, um homem de Deus, Sansão, um homem que foi forjado, foi preparado, um homem normal, que se tornou realmente um leão. Ele era mais um israelita como todos, que sofria nas mãos dos filisteus, mas dele Deus fez um leão. Só que o inimigo foi colocando redes para embaraçá-lo, foi armando ciladas para que ele caísse, até que colocou um gancho. E diz a palavra de Deus que fizeram-no descer a Gaza, e ali em Gaza ele foi preso em correntes, em grilhões, e ele ficava o quê? No moinho. E eu quero falar para você em nome de Jesus, o inimigo, ele tem conseguido prender verdadeiras bombas atômicas, verdadeiros homens e mulheres que são instrumentos poderosos, que seriam instrumentos de salvação, que seriam instrumentos à frente de obras. O inimigo tem conseguido prender
naquilo que é a ociosidade, naquilo que é a passividade, naquilo que é os embaraços do pecado, pessoas que seriam verdadeiros instrumentos de Deus nessa terra. E o inimigo, como diz aqui, tem enjaulado leões, pessoas que seriam realmente potentes na mão do Senhor. E eu quero dizer para você que me ouve hoje, em nome de Jesus, com quem você tem andado? O que disse a Bíblia Sagrada? Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho. Há um provérbio que diz aí fora: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. As pessoas precisam realmente voltar ao primeiro amor. As pessoas precisam realmente voltar para aquilo que é o início de tudo. Tem um hino que fala assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. E é necessário realmente que você deseje de todo o teu coração não ser alguém que fique dominado por sentimentos, por situações, não ser alguém realmente pequeno, mas ser alguém realmente liberto na sua alma, no seu espírito, porque o Senhor quer que você ande com leões. Com quem você tem andado? Se você tem andado com murmuradores, você é mais um murmurador. Se você tem andado com incrédulos, você se torna mais um incrédulo. Se você tem andado com imorais, você se torna mais um prostituído. Se você tem andado com emocionais, você se torna mais um emotivo, que só anda pelo coração, que é guiado pelo sentimento e sempre realmente está tomado por coisas malignas dentro de si. Se você é alguém que é guiado pela palavra de Deus, se você anda com pessoas que se deixam guiar pela palavra de Deus, você vai ser uma pessoa forte. Por isso a Bíblia fala: não deixemos as nossas congregações, como é costume de muitos. Sabe por quê? Porque é ali que nós somos alimentados para sermos realmente pessoas fortes, para sermos realmente pessoas melhores. Um cachorrinho foi criado como um leãozinho e se tornou realmente alguém forte. E eu quero trazer esta palavra sobre a sua vida hoje. Deus quer mudar tua vida. Deus quer transformar o teu sentimento, a tua vida, aquilo que é e que são as suas prioridades. Deus quer curar as suas emoções. Lucas 13 fala de uma parábola que havia uma certa figueira plantada e o Senhor foi ali procurar fruto nela e não achou. E então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo, o vinhateiro disse: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Esta parábola da figueira, em Lucas 13, demonstra de forma clara: o Senhor, Ele vem buscar fruto em nós. Ele busca realmente resultados, mudanças. Se aquele cachorrinho, mesmo sendo adotado por aquela leoa, tivesse e continuasse com a mente de um cachorrinho, ele ia ficar ali ganindo igual um coitadinho. Ai, 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 ai. Só que ele assimilou aquelas características e ele se tornou um leão. E eu quero trazer sobre você esta palavra. O Senhor realmente quer agir na tua essência. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer mudar a tua estrutura. E quer fazer de você uma pessoa que é nova criatura em nome de Jesus. Eu não sei qual foi o seu histórico familiar. Eu não sei quais são as razões que podem muitas vezes querer fazer de você uma pessoa fragilizada, uma pessoa doente emocionalmente,
uma pessoa enferma nas suas emoções. Mas eu quero te dizer, se volte para Deus hoje e beba do leite genuíno que é a palavra de Deus, conforme diz a Bíblia Sagrada. Logo, então, você não será mais infantil, não será mais imaturo, mas será alguém que será forjado em Deus, para ter resistência diante do mundo, porque a maior resistência quem nos dá é o poder do Senhor pela fé. Já vencemos o mundo pela nossa fé. E que você possa hoje receber esta fé no teu coração. Se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se você está sendo rejeitado, se você está sendo desprezado, se você está sendo realmente oprimido, então, ao invés de ser um cachorrinho que fica ganindo, se erga diante de Deus e declare: eu tenho capacidade de vencer essa situação. Eu tenho condições sim de vencer esse opróbrio, de vencer esse momento de escassez. Eu tenho condições sim de superar. Eu tenho sim. Você não é uma pessoa fraca, porque a Bíblia diz: se você se mostrar fraco, na hora da angústia, verdadeiramente a sua força será pequena. E que você possa se erguer no Senhor e cumprir o que diz a palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é isso? Sabe por que Paulo fala isso? Paulo fala isso porque ele diz: tanto sei ter abundância, como sei passar escassez. Tanto sei ter riqueza, como sei também enfrentar a pobreza. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ao invés de você continuar dizendo diante de Deus: eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu vou largar tudo, eu quero chorar, eu vou me desesperar, eu vou ficar louco. Ao contrário, você vai se erguer e diante do inferno você vai transtorná-los, porque aquele leãozinho se ergueu e diz que ele fazia ouvir o rugido dele sobre os montes, e que você possa fazer ouvir diante do mundo aquilo que é o poder da tua fé, aquilo que é o poder da eleição, aquilo que é o poder do teu chamado, porque o inimigo quer calar a tua voz. Como disse o versículo 9, prendeu-o para que não mais se ouvisse a sua voz. Sabe qual é o maior intuito do inferno? É cessar o teu testemunho, a sua declaração de fé, para que você volte a ser um cachorrinho, coitadinho, né? Todo engaioladinho, está repreendido da tua vida em nome de Jesus. Esse espírito de autopiedade, esse espírito de coitadismo, esse espírito de loucura, esse espírito de desespero, eu repreendo da tua vida e eu declaro o poder do Espírito Santo de Deus, que te fará forte, que te fará melhor, que te aperfeiçoará e fará com que você seja um grande instrumento do Senhor nesta terra. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Sabe o que é isso? Se você fica aí no seu coitadismo, porque eu sou pequenininho, porque isso, porque aquilo, você realmente não consegue reagir. Mas se você, como diz a palavra de Deus, entremos, pois, com ousadia no Santo dos Santos, e é pelo poder de Cristo que você vai receber ousadia hoje e vai se erguer, não mais como um coitado, não mais como um rejeitado, mas como um filho de Deus. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança, porque eu vos digo que tudo vos restituirei